Eu sou a Berenice Kuhn, há 26 anos eu trabalho com gestão e planejamento estratégico, gestão, mapeamento de processos é dos temas que eu trabalho, né, planejamento e execução da estratégia. Eu trabalhei durante 20 anos no mundo corporativo, 8 anos na Brahma, Ambev, depois 1 ano e meio aí na Fras, em Caxias do Sul, e 10 anos na Gerdau, e há 6 anos eu atuo como consultora, instrutora e palestrante, trabalhando com esses temas. E estou muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre o tema de hoje, né, que é toda essa parte do planejamento mesmo. Então, está compartilhando aqui com a Escola Plan, com a Sônia e com vocês, um pouco do conhecimento. Obrigada, Berenice. Sônia? Bom, boa tarde a todos, um prazer, né, estar aqui, em especial no final do dia, então, obrigada ao pessoal que veio, né, a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Me chamo Sônia Heck, atuo em sistema de gestão já faz uns 20 e tantos anos, como consultoria já há 16, eu estava fazendo a conta aqui rapidinho, então atuo fortemente em sistemas de gestão para certificação, mas muito alinhado a processo e planejamento estratégico para o resultado do negócio. A maioria dos meus clientes é indústria, né, e aqui fortemente na região da Serra Gaúcha, então a grande maioria dos clientes estão localizados aqui. Um prazer estar aqui, acho que vai ser bem bacana. Seja bem-vinda, Sônia, seja bem-vinda, Berenice. Obrigada. Então, vamos lá, 2 pessoas aí com um currículo de peso, não só em certificações e conhecimento, como também experiência, como a gente pôde ver aí. Então, elas vão poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Começando, então, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, principalmente na graduação, pós-graduação, eu, por exemplo, como cursei administração, tive contato com planejamento estratégico, muito se fala ainda em planejamento de longo prazo para 5, 10 anos, por exemplo, né? Os autores mais renomados e até mais antigos também falam isso. E hoje a gente sabe que é muito difícil planejar para um longo prazo tão longo assim, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é: ainda faz sentido fazer planejamento estratégico? E qual é o ciclo ideal, então? Se hoje 5, 10 anos talvez não faça mais sentido, qual é o ciclo ideal? Faz sentido fazer um planejamento estratégico para 1 ano? Ou seja, a gente pode chamar de planejamento estratégico um plano para 1 ano? O que vocês têm aí a me dizer sobre isso? Vou desmutar elas, que eu acho que elas ficaram mutadas aqui. Bom, já que tu me tirou o mudo, eu vou falar, e depois a Sônia vem também. Vai lá. Primeiro, eu acho extremamente importante planejar, tá? Ter um caminho definido, esforços direcionados no mesmo sentido. Eu acho mais arriscado não planejar. Acho que não planejar nada, tu não está dando um direcionamento para a tua equipe, para a tua empresa, né? O ciclo ideal, ele depende do tipo de negócio. Ciclos longos já foram muito usados, e principalmente em organizações maiores, tá? Em organizações de grande porte. Agora, os ciclos são mais curtos, com verificações e correções mais frequentes, tá? Eu entendo que fazer um planejamento estratégico para 1 ano ou para 2 anos é válido, sim, mas principalmente o desdobramento desse planejamento em projetos, a construção de um plano de ação anual é que é o importante, tá? Bom, pegando o gancho, né, no que a Berenice está comentando, eu quando penso nisso, na questão do prazo, eu penso em 3 coisas, né? Primeiro, que o futuro é uma construção, então sim, é cheio de incerteza, a gente não tem várias respostas, mas planejar também é fazer pergunta, né? Então, é o momento de se perguntar, com tanta inovação, com tanta coisa que está acontecendo, como planejar 10 anos se o mundo mudar todo dia? Se eu não fizer isso, né, o futuro vai acontecer do mesmo jeito. A questão é se eu vou estar preparado ou não para isso e surfar essa onda. Então, a primeira questão é isso. O futuro vai acontecer, está acontecendo. Planejar me dá a oportunidade de participar dele de uma forma mais assertiva. Segundo ponto, concordo, depende de cada organização. Exemplo, eu tenho um cliente que fornece uma cooperativa de geração de energia. Ora, construir uma obra
para fazer isso é investimento e muito tempo. Então, é importante ele ter uma visão sólida de um prazo maior. Agora, empresas que são pequenas, ligadas à inovação, que tem que fazer um lançamento de produto com mais frequência, com um grau de investimento talvez menor, a linha diminui um pouco. Então, primeiro ponto, o futuro vai acontecer. Segundo, depende do contexto. E, por fim, eu entendo que o planejamento estratégico é como se fosse o Waze ou o Google Maps. Quer dizer, a gente vai para lá, mas a gente está monitorando o tempo inteiro o terreno. Então, concordo com a Berenice, assim. Então, é importante, ou até mais importante do que, vamos para lá, ok, mas o nosso monitoramento do terreno, porque às vezes o Waze diz, vira para a direita, mas ali na direita não está pavimentado, ou está em obra, então a gente vai ter que ir revisando. Então, eu penso nessa lógica, depende do contexto, o futuro vai acontecer igual, e o Waze versus terreno. Bem interessante essa analogia. Essa comparação, exatamente, faz total sentido. Então, vocês entendem que não existe um ciclo ideal de planejamento estratégico. Depende. O ideal é o que funciona para cada empresa, para cada modelo de negócio. E mesmo assim, o que funcionou 2 anos atrás também não vai funcionar agora, né? Então, depende muito o cenário, o contexto que a empresa está também, não só a organização. Se a gente pensar numa indústria enorme, de grande porte, a gente comparar uma empresa de tecnologia, é totalmente diferente, né? Então, assim, acho que depende muito do modelo de negócio mesmo, do tipo de negócio da organização. Sim. A gente tem ouvido muito, né, que o planejamento estratégico é um processo que não entrega resultado, né? Muitos gestores até usam essa justificativa como uma forma de não investir nesse processo, só que a gente sabe, né, como a gente está sempre envolvido com isso, vocês através da consultoria, a gente através da plataforma, a gente sabe que isso não é verdade, porque a gente tem acesso a cases que deram muito certo, né, empresas que fizeram um planejamento estratégico, sejam grandes, sejam pequenas, segmento A ou segmento B, que deu certo. Então, vocês, assim, com a vivência de vocês nas empresas, né, o que vocês percebem que são os principais fatores que levam um planejamento estratégico a falhar dentro das empresas? Onde os gestores estão errando, digamos assim, de fato? Bom, vou eu. Vai começar essa. Vamos revezando. Eu vou levantar 3 pontos assim, que para mim são importantes. Eu entendo que o primeiro deles, o que eu mais vi em organizações, foi transformar o planejamento estratégico da organização num TCC. Então, é um trabalho de conclusão de curso, algo teórico, tem lá não sei quantas mil páginas, e ficou com alguém apresentou para a banca, né? Então, esse eu entendo que é um dos primeiros erros, assim, é tornar teórico, pegar o livro lá e tornar teórico demais, copiar e colar aquele formato para a minha organização. Esse é o primeiro ponto, assim. Tanto que tem organizações que a gente não pode nem falar o termo planejamento estratégico, parece uma ofensa ou algo que não pode ser dito. A gente tem que usar até termos diferentes para isso, né? O segundo ponto é fazer um evento lindo, agora de outubro a dezembro, vai, hotel, agora pandemia menos, né? Mas faz um evento lindo, criou um negócio, foi para Curumim nas férias, voltou e ninguém lembra onde está, nem em que gaveta foi, né? Então, esse eu entendo que é um ponto-chave, o que faz depois. E, por fim, eu acredito que, já coordenei fábrica, né, na minha agenda também é assim, a rotina consome. E a gente vive como profissionais em empresa oscilando em 2 pontos, sobrevivência e prosperidade. A sobrevivência é o que a gente põe na agenda todo dia, para fazer a rotina acontecer. Aquele pedido sair, aquele cliente ser atendido, mas a gente não tem posto na agenda prosperidade, talvez. Então, ele não deveria ser pauta só de outubro, ou novembro, dezembro, aquela reunião, mas é a constância no pós. Então, acredito que esses 3 pontos sejam relevantes. Eu diria que o planejamento ele tem 2 grandes momentos, tá? Ele tem o planejar a estratégia, quando o planejamento estratégico ele é construído, né? Nesse momento é extremamente importante. Ele deve ser estruturado, ele deve ser ancorado em fatos e dados, em cenários, e devem ser definidas iniciativas estratégicas que vão ser os focos de atuação. Esse é todo aquele documento que a gente não quer que fique um TCC, como a Sônia falou, tá? Mas ele tem que levar um tempo e tem que promover a reflexão. Verdade. Depois, tem uma etapa que eu considero que é a mais importante, que é a execução da estratégia.
que é quando a gente transforma tudo aquilo que a gente almeja chegar, que é sonho, né, em projetos e tenta fazer isso se tornar realidade. Então, traduzir essas iniciativas estratégicas em projetos, em ações, com indicadores, tá? Projeto sem indicador, para mim, não é projeto, tem que ter início, meio e fim, tem que ser medido de alguma forma, e dedicar recursos da organização para esses projetos poderem acontecer. Não adianta nada a gente chegar numa empresa pequena, definir 20 projetos, e tem uma pessoa que toca 5 projetos, ele não vai conseguir fazer acontecer. Então, eu acho que, às vezes, a gente sonha muito e quer fazer muitas coisas. Eu sou muito mais, assim, acho que é melhor fazer menos e fazer bem feito, tá? Do que várias coisas. E vejo também, assim, ó, que disciplina para cumprir o que a gente combinou, traçar novas ações, contramedidas, persistir. Então, a execução, eu acho que é uma etapa, a gente tem que gastar tempo no planejamento, tá? Tem que fazer, mas a execução é fundamental, senão ele não acontece. Eu vou pegar o gancho também da Berenice, assim, eu concordo plenamente, assim, não adianta ter os 20 projetos, é melhor ter 2, 3, que sejam prioridade do grupo, né, de todo, e não cada um abraçar o seu, porque no final das contas é da organização, e olhar para isso como prioridade, né. E por vezes eu vejo também que a gente comemora pouco, né, porque quando a gente faz uma revisita ao planejamento, a gente não fez nada. Cara, se eu tinha 5 projetos e 3 foram super bem sucedidos, valorar isso também é importante, né, porque a gente tende a olhar só o que não fez, não serve para nada, porque um negócio não aconteceu, mas 8 aconteceram. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, que eu percebo nas organizações também, né. Sim. Eu vejo que ter rituais, né, ter momentos lá onde, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, tem um momento de acompanhar os projetos, de olhar os indicadores, de olhar as ações, porque isso cria aquele compromisso de estar fazendo acontecer. Tem gente que se adequa super rápido, tem uns que demoram mais tempo, mas se a gente tiver isso acaba fazendo com que as coisas aconteçam. Sim, tem que criar uma disciplina, como você comentou, né? É que nem a gente, né, gente? Todo mundo aqui fez planejamento ano passado, a listinha do que ia fazer, né? Se não tiver disciplina na execução, quero correr uma maratona, lindo. Mas se não colocar disciplina na execução, não vai acontecer, né? Sim, exatamente. Às vezes a gente quer tudo. Exatamente. Dá para dizer que a gente comete os mesmos erros na vida pessoal, né? Sim, total. Tanto que eu e a Berenice aqui, a Camila, a gente está falando, mas é para a gente ouvir também, então faz parte. Sim, eu acabei de voltar lá para a minha lista de objetivos do final do ano passado. Sei disso, foi uma reflexão aqui. Poxa, tem coisa que ficou para trás aí, a gente já está acabando. Tudo bem, pode ter mudado, concorda? Que o terreno mostrou, era o Waze, o terreno mostrou. A questão é não retomar aquilo, não olhar e não ir. Posso mudar de ideia, né? Mas eu tenho que focar naquilo que é prioridade para mim. Sim, com certeza. A outra pergunta que eu tinha para vocês, eu tenho, na verdade, para vocês, está muito ligada a isso também, né? Hoje, quando a gente busca aprender sobre planejamento estratégico, a gente, praticamente, eu diria assim, em 100% dos materiais que a gente encontra, se fala muito sobre uma das etapas iniciais desse processo de planejamento estratégico, ser a definição de missão, visão, valores, propósito, que tem sido muito comentado agora, né? E muitas vezes eu vejo que acontece o seguinte, estou lendo o material ali, aprendi, vou começar a implementar o planejamento estratégico, e as pessoas tendem a pular essa etapa, porque parece uma coisa muito, é só para definir, é só para ter ali, sabe? Não parece algo que vai, de fato, fazer diferença no planejamento estratégico. E aí eu queria entender de vocês, assim, qual é a importância, de fato, de ter essa missão definida, ter a visão definida, os valores, propósito, né, para o processo de planejamento estratégico. Qual é a relação entre esse packzinho, né, eu diria, de cultura, que eu acho que dá para chamar assim, com o planejamento estratégico? Bom, eu vou começar esse, tá, Sônia? Vai lá. Então, assim, eu chamo a missão, visão, valores, missão, princípios, os fundamentos estratégicos. O que eles são, tá? Eles representam de uma forma tangível o DNA da empresa. E eles são também um guia, um norteador
para a gente colocar em prática. Quando a gente fala da missão, a gente está falando da razão de ser de uma organização, por que que a organização existe, né? A visão é as aspirações quanto aos resultados futuros, é aquele local onde a gente quer chegar, é um desejo que a gente tem de levar a organização para um outro patamar. E os valores, eles são a bússola interna que norteia as ações. Os valores são os ideais de comportamento e atitude que a gente quer que os nossos colaboradores tenham. Por que que a gente fala sempre desse tripé aí, missão, visão, valores, quando a gente começa a falar de planejamento? Porque a empresa e a equipe, ela tem que se lembrar constantemente desses fundamentos e decidir sempre levando em conta esses 3 temas. Tá? Eu acho que uma organização que relembra eles, que reforça eles, que pratica eles, ela tem muito mais possibilidade de estar realmente alinhada à sua estratégia, quando ela está o tempo inteiro trabalhando, enfocando esses fundamentos. Bacana. Eu vou fazer alguns pontos, assim. Eu acredito muito que, em especial, propósito e valores são aquele alicerce, né, a nossa bússola interna, como a Berenice comentou. E eu penso que esses raramente mudam ao longo do tempo, eles são muitos dos princípios da organização. Então, na minha percepção, eu entendo que o planejamento estratégico, isso tem que ser reforçado o tempo inteiro, né? No início, ok. A missão e a visão, eu entendo que elas acabam sendo muito saída também do planejamento, não necessariamente o primeiro slide vai ser isso, porque vai depender muito do contexto, a minha visão vai mudar, até a minha missão, daquilo que eu faço ou não. Então, esse é um ponto, assim, que para mim, né, cabe. Independente disso, assim, do texto, enfim, da forma, eles são balizadores para depois. Então, eu lembro muito, assim, de duas questões, né, um cliente meu, o diretor, ele dizia, assim, que na frente da mesa dele tinha um quadrinho ali, né, que tem em todas as empresas, quase todas, do posicionamento. Ele disse, quando ele tinha que assinar alguma coisa, um contrato, ou rever alguma coisa, ele levantava, olhava para aquilo e falava, isso aqui que eu estou fazendo, vai ao encontro disso? Então, esse é o objetivo principal, né, e não só a cargo de gestão ou direção, mas, por exemplo, um cliente meu, ele, não sei se tem alguém aqui, mas eles fazem purificador de água. Quando eles mudaram e sinalizaram o propósito e trabalharam isso massivamente na empresa, que não, eu não faço purificador, eu levo saúde para as pessoas. Muda completamente a forma de vender meu produto, de pensar nas estratégias, de desenvolver meu produto, a minha comunicação com os envolvidos também, né? Então, eu entendo que uma premissa que seja não copiado e colado de novo, né, que seja a minha cara, que transmita aquilo que eu sou de verdade, não é o português mais lindo, mas é realmente que seja vivo, e que seja vivo na organização, não só no dia do planejamento estratégico, mas que ao longo do ano, por exemplo, eu tenho um cliente que, meu valor, um dos valores é confiança. Então, vamos trabalhar isso, vamos colocar aquele, né, durante um ano, algumas ações práticas para demonstrar que confiamos na equipe. Então, eu acredito muito nesse sentido, assim, que não seja algo estático e não tem problema nenhum mudar ano que vem, né, ou, né. Sônia, eu percebo muito assim, os valores, eles têm que ser sentidos. Muitas vezes Sim. a gente entra nas organizações e a gente sente que aquilo é verdade. Aquilo não está só lá na parede para bonito, tá? Fantástico. Que qualidade é um valor para uma empresa, vamos dizer assim, de bebidas, sabe? Sim, que segurança é um valor para uma outra empresa muito onde forte. o trabalho é de risco. E eu, numa das organizações que eu trabalhei, eu achava muito interessante que sempre que a gente tinha algum evento interno, vamos dizer, fosse um treinamento, um valor era reforçado. Gosto um valor muito que tinha a disso. ver com aquele evento. Tá? Fantástico. Ou se era algo relacionado, vamos dizer assim, à pesquisa de clima, era falado de um outro valor. Então, todo o tempo se estava trabalhando alinhado aos valores. Eu tenho alguns Estava clientes que muito trabalham interessante. porque acabam trabalhando muito o porquê, né? Tem que ter motivação. Vamos fazer uma palestra motivacional? Não, o motivo está ali, né? São os nossos valores, são aquilo que eu realmente faço e coloco em prática, em pauta. Então, eu acredito muito nisso, assim. Até hoje, eu estava num cliente que a gente está estruturando, né, um cliente novo, uma empresa nunca tinha feito planejamento estratégico, faz, mas não fez estruturado, sempre faz. E aí, uma das questões que veio e uma das primeiras perguntas a gente tem que descrever o posicionamento. Quais são os valores? Mas vamos pensar antes. Não, a gente vai perguntar para quem está ali.
porque isso é vivo, deveria ser, né? Então, é bem legal, Berenice, verdade. Sim. Agora, até pensando nisso que você comentou, às vezes a equipe de gestão, né, os diretores, gestores, elencam alguns valores, e aí quando você chega na equipe, o que a equipe traz é outra coisa, aí você vê que não está em sinergia, aí entraria um trabalho de mudança de cultura, né? E aí é complicado quando a gente vê, por exemplo, uma gestão, não, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver quais são os meus valores, né? Então, então é nesse sentido, né? É para que seja realmente o que é uma fotografia da organização naquele momento. Sim, tem que ser algo que está na ponta da língua, né? A gente vê aí que as empresas e nas atitudes, né? As empresas que são hoje amadas pelo público, ela é notável assim que os funcionários, que a equipe que faz parte, ela tem uma sinergia muito grande, né, entre o que a pessoa busca e o que a empresa busca. E que nem sempre... Assim, opa, desculpa. As relações, até às vezes, assim, de um funcionário com um fornecedor, aquilo é sentido, os valores estão presentes. O posicionamento das pessoas da organização é igual à organização, né? E nem sempre é fácil, né? Eu acho que é conhecido, enfim, em casos, né, eu já vi mercado, assim, até tem um TED que fala sobre isso, Mercury, por exemplo, né? Não sei se tem alguém aqui, enfim, mas olha, não queremos trabalhar com a arma, nananã. Pô, abrir mão de produtos relacionados, abrir mão de faturamento porque vai contra os valores. Então, eu acho que mais do que ser um texto é colocar em prática. Sim, e cada vez mais isso vai precisar ser mais transparente, né? Essa relação da marca com os valores, porque o cliente, ele percebe, o consumidor, ele percebe. E os novos consumidores tendem a estar muito mais antenados a isso do que antes, né? Com relação, por exemplo, à inclusão dos fatores de ESG nas empresas, então isso cada vez vai ficar mais forte. E até uma questão que vocês comentaram que eu achei interessante, que agora não lembro se foi a Berenice, se foi a Sônia, se foram as duas, foi que essa questão de definição de missão, visão, valores, propósito, deve ser algo constante na empresa, né? Uma construção e não só falar disso lá no começo do planejamento estratégico. Ser usado, né? E não necessariamente. E a gente por muitos anos percebeu aqui isso, assim, a gente fazia o planejamento estratégico e comunicava esse planejamento para toda a equipe, passava, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém lembrava mais. Então, era um trabalho de construção, tem que ficar comunicando, tem que ficar reforçando, e não só comunicando, né, mas mostrando que, de fato, é o que acontece, é o que deve acontecer, né. Comunicado, entendido e aplicado. Isso aí, exatamente. Exatamente. E, assim, agora que a gente falou dessa parte de equipe, planejamento estratégico, quem dentro das empresas deve ser responsável pelo planejamento estratégico? Porque o que a gente percebe, assim, empresas menores, geralmente, é o diretor, é o CEO, o fundador que fica responsável, só que às vezes ele não tem tempo para focar nisso, então aquilo ali acaba ficando de lado. Empresas um pouquinho maiores, geralmente quem se envolve são os profissionais da qualidade, por exemplo, né? Então, quem que vocês, assim, entendem, né, que seria o profissional responsável pelo planejamento estratégico, ou os profissionais, né, mais de um, e qual que é a relação aí desses profissionais da qualidade com o planejamento estratégico? Fantástico. Bom, eu trabalho com sistema de gestão, lá no início a contragosto, caí nessa área e agora, né, sou meio suspeita. Uma das frases que eu mais falo é foco no uso, por consequência ISO, né? Por quê? Se a gente fizer para que atenda bem o cliente, para que tenha resultado e tal, por consequência eu vou atender os requisitos, né, da ISO, principalmente com as mudanças que elas sofreram ao longo do tempo. Outra coisa que eu acabo falando muito, só para pegar esse gancho, assim, na maioria das empresas, ou na grande maioria das empresas, quando a gente fala numa empresa certificada, por exemplo, a gente fala em sistema de gestão da qualidade. Da qualidade é de um setor ou de uma pessoa. Não, sistema de gestão são as várias partes em prol de um objetivo comum. Então, é o sistema de gestão da empresa. E, por muito tempo, acabou que, bom, tem que padronizar, tem que ter indicador. Em várias organizações, acaba sendo a pessoa da qualidade a ser envolvida com isso. Mas eu fui até buscar, né,
O que é responsável, né? Responsável é aquele que assume algo seu ou de outros, mas que tem a condição para isso, né? Então, quem disse que, inclusive o sistema de gestão certificado, quem disse que tem que ficar na área da qualidade apenas, né? Tanto que ao longo do tempo, todas essas normas tiraram o representante da direção, como se fosse uma pessoa incumbida de levar tudo isso e atualizar ela, né? Então, responsável, eu entendo que a direção, obviamente, tem que estar ali, mas a equipe, ela vai ser muito definida de cada organização, né? Penso que sim, é importante ter um responsável, um comitê, alguém que puxe para garantir, né, o ritmo, mas o envolvimento, o responder, eu entendo que é dividido, né? Ou é conjugado entre várias áreas. Penso dessa forma. Eu entendo que o planejamento ele deve ser responsabilidade do principal executivo da empresa, tá? E apoiado, se tiver na empresa, né, se não for uma empresa pequena, pela área de gestão, que às vezes é a área da qualidade, né? Que acaba entrando com conhecimento de metodologia, né, ajudando a fazer o planejamento acontecer. Mas eu acredito muito no modelo que é ter uma equipe de planejamento, onde tu tem esse principal executivo, a pessoa da área de gestão, e tem integração com outras áreas. Muitas vezes é extremamente importante ter alguém da área financeira junto, alguém da área de recursos humanos, a pessoa de planejamento da produção, que faz aquela interface com o comercial, com vendas, e também com a produção, engenharia, porque às vezes tem projetos para o próximo ano, e TI. Eu acho que quando a gente consegue montar, assim, uma equipe, e talvez eu tenha até colocado muitos atores aí, mas com umas 5 pessoas, a gente consegue realmente pensar em tudo que precisa acontecer durante o planejamento. Porque tem a parte de orçamento, que aí não fica, vamos dizer assim, desconectada do planejamento estratégico, tá? Os planos de produção do próximo ano, o que está se pensando vender. Se a gente conseguir fazer tudo isso e fazer um ciclo de planejamento integrado, a gente tem uma riqueza muito grande, tá? Então, eu acho é uma pena quando ele é só da pessoa da qualidade. É muito mais rico quando ele consegue dar a mão para mais pessoas, sabe? É triste. Falo como auditora e consultora na área, muito triste, porque não é sistema de gestão da qualidade, né? Então, é para o negócio, e aí, enfim, é muito mais abrangente. E muito mais integrado, né? Mas é a pessoa que acaba puxando muitas vezes. Sim, um método, e tudo bem, mas não é dele apenas, né? Sim. E eu acho que é tão bom quando a gente dá a mão para alguém do financeiro, porque tem o orçamento para ser feito, aí já começa a ter um certo casamento. E aí vai. Sim, afinal, as áreas elas não são separadas, né? Elas são separadas, de certa forma, por uma questão de organização, mas é tudo interdependente, né? Então, ter uma pessoa de cada área, por exemplo, seria um cenário ideal. Ou até um pequeno grupo, como eu falei ali, de umas 4, 5 pessoas, mas que são de áreas, assim, bastante importantes para fazer aquilo poder acontecer aí num ciclo antes de acabar o ano, né? Sim, sim. Hoje de manhã a gente falou sobre metodologia, né? A gente teve um webinar sobre BSC, hoje de noite a gente vai ter um outro webinar sobre OKRs, e aí eu queria aproveitar e incluir essa pergunta, porque não tem como fugir de metodologia, né? Falando em planejamento estratégico, porque você precisa ter um norteador para fazer o seu planejamento estratégico. Quais metodologias, assim, vocês mais encontram nas empresas, mais utilizam, mais se adaptam, digamos assim? Bom, é meu ou é teu? Agora é meu, né? É teu. É meu. Bom, o que a gente vê bastante, também depende do porte, tá, da empresa, mas geralmente a gente tem, assim, o BSC ainda é bastante usado, tá? Hoje a gente vê já OKRs também na parte lá do desdobramento das metas e da estruturação de objetivos e metas, a gente vê também OKRs, né? O BSC, ele é da década de 90, os OKRs são do ano 2000, mais ou menos, tá? Eu acho o BSC muito interessante porque ele tira aquela visão que a gente tinha no passado de só olhar para o resultado financeiro, né? E tu começa a ter objetivos, indicadores em 4 perspectivas dentro da organização, né? Que é a perspectiva que está lá em cima de resultados, a financeira, a perspectiva de mercados e clientes, dos processos internos
e a base, né, que é o aprendizado e conhecimento, que é onde estão as pessoas, né? E o interessante também do BSC é que ele permite definir objetivos, indicadores, né, e metas para fazer acontecer toda essa estratégia. Então, isso faz com que permeie toda a organização e não seja só o resultado financeiro. Os OKRs, eu acho que eles são uma forma mais simples, tá? E eu acho que equipes mais jovens tendem a gostar mais dos OKRs, tá? Até porque eles são desafios trimestrais, né? E é onde tu tem metas que têm que ser atingidas e prestado conta a cada 30 dias, ele tem mais ou menos esse funcionamento. Então, eu acho que ele acaba despertando muito mais do que tu ter um projeto que às vezes dura 6 meses ou um ano, tá? Então, esses, assim, meus comentários aí, mas eu acho que a Sônia também pode contribuir um pouco. Eu concordo com a Berenice, assim, eu particularmente o que eu acabo, por vezes, utilizando ou tendo mais acesso nos clientes, acaba sendo o BSC ainda mais comum, né, o mais utilizado, até por questão do tempo de maturidade de uso mesmo, né, OKRs ou OKRs, está muito, ainda é recente, né, a questão de entendimento e uso da ferramenta. Tenho clientes que também usam uma metodologia chamada SSQDC, que é olhando segurança, sustentabilidade, delivery, entrega, qualidade e custo, e desdobrando isso na organização. Penso que a metodologia ela tem que ser muito a cara da organização, né? Tem que ser, de novo, a gente volta lá para o contexto, porque, como a Berenice comentou, algumas organizações vão se dar muito melhor com uma estrutura mais, por projetos mais longos, enfim, mais alinhadas com o BSC e outras, enfim. Então, Sim. Mas o BSC ainda acaba sendo, eu acredito que o mais utilizado, pelo menos é a minha vivência. Eu também, nos meus clientes também. Até surgiu uma pergunta aqui que eu acredito que é bem pertinente, a gente já incluir ela aqui no meio, que foi como garantir o engajamento das equipes no planejamento. A Berenice falou sobre os OKRs, sobre as equipes mais jovens se adaptarem mais aos OKRs, justamente por se verem mais engajadas, mais ativas no processo, mas não pensando em OKRs, pensando em BSC ou gestão por diretrizes, como garantir o engajamento das equipes no planejamento? Se eu convidasse vocês para fazer uma viagem e não dissesse para onde a gente vai e nem com que carro, vocês iam ir comigo? A gente entra nas organizações e não sabe quais são os desafios estratégicos. Muitas vezes não é comunicado. Eu acho que a forma de engajar é comunicar. Comunicar quando termina o planejamento, quais são os desafios para o próximo ciclo, quais são os projetos, quem são os responsáveis, e tá a cada 3 meses, talvez tendo um bate-papo. Tem empresas que têm por costume a direção conversar mensalmente, falar como é que são os resultados, os projetos, sabe? Eu acho que comunicar, eu acho que isso gera engajamento, faz a gente levantar a mão, tirar dúvida. Né? Envolver, comunicar. Eu vejo que é essa saída. Concordo. É comunicar e envolver, né? Envolver lá no início também, né? No mapeamento, né? Do cenário, entender o contexto efetivamente, e depois ali, durante, fazer a seleção mais adequada possível das pessoas chaves e também na saída comunicar, na saída e na constância. Né? Achei legal quando a Sônia falou envolver, né? Eu falei comunicar e ela falou envolver. E tu me fez eu lembrar, o meu primeiro cliente de consultoria já tinha uns 10 anos na empresa e quis estruturar o planejamento estratégico. Uma empresa assim com bom faturamento, mas não tinha um planejamento estruturado. A gente começou a fazer os workshops, tudo construímos, e aí veio o depoimento de uma pessoa da área financeira. Eu trabalho aqui há 7 anos. Eu nunca tinha discutido nada sobre isso. Eu nunca tinha sido envolvida. Então, assim, o quanto é importante, né, poder escutar da direção da empresa para onde ele pensa levar a empresa, o que ele almeja e o que se estrutura para isso, né? Hoje eu estava num cliente, a gente está estruturando uma agenda, enfim, para iniciar a mesma coisa, para estruturar uma empresa já de 20 anos, enfim, está crescendo. São 5 as pessoas de gerência e direção, mas tem mais uns 15, né, considerando toda a liderança e a pessoal de base. Então, a gente fez toda uma programação para socializar, ou seja, todos terem a mesma informação, quer dizer, tomar posse daquilo ali também, então, e envolver, deixando espaço para questionamentos, né, então a gente vai trabalhar muito nesse momento, passar a informação que eu sei, né, para esse grupo, mas também ter um espaço ali de questionamento. Sim.
As palavras-chave são envolver e comunicar, então. Sim. Acho que sim. Sim, faz total sentido, pelo menos, né? Usando a analogia que a Berenice fez da viagem, então faz mais sentido ainda. Vocês não iriam comigo, né? Se eu não dissesse para onde, nem qual é o meio de transporte, nem quem é o motorista, não iriam, né? E é assim, Tu vai às pagar? vezes. Tu vai pagar? Se tu pagar, tem perguntas-chave aí. a gente discute. Bom, vamos seguindo. Outra questão que a gente nota muito, até independente de metodologia, é que muito se confunde entre os conceitos, né, e do que se tratam objetivos e metas. As pessoas tendem a confundir as duas coisas. Não necessariamente o que é um objetivo é uma meta e vice-versa. Então, vocês poderiam, assim, exemplificar qual a diferença entre meta e objetivo? Porque o planejamento estratégico ele não pode ser uma lista de metas, né? Então, acho que está faltando essa diferenciação entre meta, objetivo, o que é uma coisa, o que é outra. Eles são similares e próximos, assim, muito ligadinhos, né? Na minha percepção, o objetivo é aquilo que eu almejo, desejo, né? Então, eu quero ampliar o mercado de atuação, ou ampliar exportações, sei lá, né? Vou colocar esse exemplo. Ok. E aí, quais as metas, né? Então, tem que ser mais específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante, também tem que ter uma condição de tempo. A gente vai para as metas. Então, ok, quero aumentar a exportação. Este ano é isso aqui, ou no próximo trimestre, no mercado X eu quero isso, né? E aí, enumerar muito mais fortemente isso e tornar mais palpável, eu acredito, porque o objetivo é muito, ok, quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? Vamos para a meta, né? Não, é ter pelo menos 30 minutos diários de meditação, sei lá. Então, é colocar a meta ali no palpável, eu penso nessa forma. O objetivo, pegar um exemplo aqui bem prático, né? Reduzir desperdícios. E qual a meta? É reduzir desperdício de plástico, é reduzir desperdício de água, de tanto para quanto? A gente gasta, a gente consome tanto e a gente quer reduzir 30%. Então, reduzir o desperdício de água na planta, pensando na área industrial, né, em 30%. Então, eu tenho um objetivo e eu tenho a meta. Porque a gente tem que ter algo numérico, porque se eu disser só reduzir desperdício é vago. Tá? É que nem o exemplo que a Sônia deu, né? Eu quero 30 minutos do quê, né? Eu quero ter um tempo para ser feliz. Mas o que é isso, né? Então, é 30 minutos de meditação, é reduzir o desperdício em 30%. Sim. Objetivo mais a meta, né? Sim, são duas coisas que se complementam, né? Exatamente. Não, objetivos sozinhos não funcionam, onde eu quero porque chegar, são difíceis alvo, de medir, né? E metas sozinhas também não fazem sentido, porque não tem uma estratégia maior por trás. Em resumo. E assim, na opinião de vocês, né, o que vocês entendem que um planejamento estratégico precisa ter para entregar resultado? Ou seja, quais seriam os pilares do planejamento estratégico? Você acha que é meu? Das duas. Tá. Eu acho que primeiro, assim, eu acho que ele tem que ter metas claramente definidas. Ele tem que ter alguns alvos, tá? Eu acho que ele tem que ter donos, se ele for ter projetos. Não pode ser eu e a Sônia. Tem que ser ou eu ou a Sônia. Não pode cobrar de dois, tá? Rituais de acompanhamento. Acho que é extremamente importante ter momentos de check, momentos de acompanhamento. Como eu já falei antes, né, ser comunicado para todos os envolvidos e para todos da organização, mesmo que em níveis menores, talvez quem vai conhecer a estratégia está na parte mais elevada, mas as outras pessoas precisam saber, se a gente tem um desafio de EBITDA, a gente precisa reduzir um determinado consumo, e lá na ponta, no chão de fábrica, o consumo de uma matéria-prima, isso precisa ser falado, tá? Porque se eu só disser que é reduzir o EBITDA, ou que atingir o EBITDA, não é reduzir, que atingir o EBITDA, vai ficar vago para aquele operador, tá? Recursos, eu acho que a gente precisa ter pessoas, grana, tempo dessas pessoas para fazer o planejamento acontecer, e como eu já falei antes, disciplina. Bom, tudo isso que a Berenice falou. Então, tem que ter tudo isso.
E eu penso muito forte, assim, vou ressaltar muito a questão das perguntas, né? A gente veio de uma educação e ao longo do tempo a gente entende que sempre o chefe sabe a resposta, ou não vou perguntar porque é como se eu fosse para uma reunião lá, ou para um evento de planejamento estratégico que já se soubesse a resposta, por vezes não. Então, eu entendo que lá no início é se perguntar muito, né? Pensar sobre, tá aberto a mudar de ideias, né? Até porque cada vez mais a gente está num mundo e num contexto onde as perguntas certas é que molduram a resposta, né? Então, eu penso muito forte nisso no início, né? Para que ele seja assertivo em todas as etapas seguintes. E assim, agora vamos para aqueles livros de receitas mágicas aqui. O que vocês entendem que não deve ser feito de jeito nenhum para que o planejamento estratégico funcione? Tem alguma coisa assim que vocês dizem, não, isso aqui, se tiver, não vai funcionar. Se acontecer, não vai funcionar. Essa lista, né? Essa lista tem. Então, não ser o TCC, não copiar e colar do ano anterior, né, ou do período anterior, porque talvez tenha mudado significativamente, até porque senão a gente olha, tá, era isso, vamos só mudar a meta e, né, continuamos. Será que o contexto é o mesmo? Tem muito disso, né? A gente chega lá, copiou e falou, não, a gente fez no ano passado. Não, peraí. A questão do monitorar, que a gente já falou em praticamente todas os questionamentos, eu penso que muito fortemente não priorizar. Por quê? Porque a gente sai de eventos de planejamento, é só olhar a listinha do final do ano, gente, a listinha de cada um de nós aqui. A gente ia fazer tudo esse ano, ia emagrecer, ficar rica, ter tempo livre, ia fazer tudo. Tá, mas o que foi prioritário, efetivamente? Até para eu colocar recurso, energia e foco nisso. Porque nas organizações, a minha percepção é que, vamos lá, a gente está no BSC, financeiro, mercado, processos, pessoas. Vários objetivos ali. Ok, daqui a pouco um deles é mais prioritário. Em eu mexendo nele, eu vou fazer com que os outros fluam melhor. Daqui a pouco eu tenho que olhar pessoas, porque eu não estou conseguindo fazer o resto, porque aprendizado e conhecimento está frágil. E aí, esse é um cuidado, assim, para não ser o projeto do RH, né? Para que seja o projeto do comitê, do grupo, da empresa. Então, penso que uma questão é a prioridade. Tudo é primeiro trimestre, gente, tudo. Tudo vai até dia 31 de março. Eu acho que não torná-lo complexo e burocrático. Então, aquela lista enorme de intenções, aquela coisa enorme, já assim não vai acontecer. Excesso de projetos. Uma empresa pequena com 20 projetos, não vai acontecer. Excesso de indicadores. Também tive numa organização onde, para cada projeto, tinha 4 indicadores, um para cada perspectiva do mapa, tinha que linkar com o mapa. Para que isso? O projeto, ele traz resultado, às vezes, numa dimensão. E a gente tem que dizer assim, aquele projeto vai trazer qual entrega, sabe? Então, a gente tem que ser simples, senão ele não acontece. Não dedicar tempo, não dedicar esforço, ou seja, fazer todo aquele planejamento e não dedicar tempo para isso. Metas inatingíveis, então colocar umas metas extremamente desafiadoras, assim, que não tem como chegar. Concordo com o que a Sônia acabou de falar, eu trabalhei numa organização que dizia assim, meta se bate no primeiro trimestre, tá? Se tu coloca metas difíceis, mas tu foca, tu vai chegar nelas. Tá? E não vai ser no primeiro trimestre, mas com bons resultados no primeiro trimestre, tu chega até o final do ano, tá? Uhum. E uma coisa que eu vejo, assim, que também me dói, é não desdobrar as metas. Muitas vezes tu chega e tá lá encaixotado umas metas, vamos dizer assim, que são mais da direção, e essa é a meta que tá para todo mundo. Quando a gente faz isso, a gente não mostra para as pessoas o quanto elas podem contribuir para aquela grande engajamento, meta né? da organização. E um outro, assim, que eu vejo, assim, que é um erro, e é uma coisa que às vezes acontece, né? Tem empresas onde, não, todo mundo vai ter que ter uma meta esse ano, todo mundo tem que ter uma meta. Em vez da gente desdobrar a meta, a gente pendura a meta, tá? Ai, sim.
E eu ouvi esse termo não faz muito tempo, eu amei, porque é verdade. Não é pendurar a meta, é desdobrar a meta. E talvez a área da segurança do trabalho não vai ter um projeto esse ano, mas ela vai ajudar o RH em outra coisa. Isso. Tá? Mas ela não tem que ter A um pessoa da projeto. recepção, não, tem que ter um indicador para ela. Gente, pelo amor de Deus, vamos criar trabalho para ter um indicador que nem, né? Então, isso acontece. Adorei o termo pendurar a meta, fez bastante Eu sentido. escutei isso não faz muito tempo, eu adorei. Não, a gente tem que fazer alguma coisa para medir, tá? Então, vamos criar uma avaliação de desempenho bimensal, aí tu vai lá, tá todo mundo 10, 10, 10 só para bater a meta, e aí a pessoa foi desligada no dia seguinte, aí, tipo, né? Ou então pendurou uma meta ali. Ou cria um projeto que não tem tanta relevância só para dizer que aquela gerência tem um projeto. Não precisa. Sim. Acontece muito, de fato. Eu tinha uma pergunta, tenho, na verdade, uma pergunta final aqui, mas antes de eu lançar essa pergunta, que eu acho que ela é mais como chave de ouro, eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat. Ok. Olha só, que interessante essa análise aqui. Agora não foi nenhuma pergunta, eu ia ler uma pergunta e acabei vendo outro comentário aqui do Ayrton. Ele falou assim: muitas vezes o cumprimento das metas de vendas leva a empresa a uma situação financeira crítica, né? Verdade. Tem clientes que a gente vem se questionando muito até que ponto vale crescer, né? Porque a gente tende a partir de vamos crescer 30%, né, no faturamento. Será? Porque aí isso daqui a pouco me leva a, ok, eu vou fazer isso. Reduzo margem, faço outras coisas, aumento significativamente a minha infraestrutura, sendo que nesta aqui eu consigo operar muito melhor. Então, esse é um ponto bem, bem relevante, assim, a gente tende a partir, não, tem que crescer faturamento, né, a receita, e não necessariamente eu acho que é uma decisão, é uma bifurcação que várias empresas se questionam muito, eu acho muito válida, assim, se vale a pena, não é uma pergunta, nem uma resposta já vi fácil. O contrário, que é metas de vendas frouxas. O pessoal da produção querendo vender mais, querendo produzir mais, e as metas de vendas eram frouxas. Então, isso também tem que ser olhado, né? Sim. O Ayrton está complementando, né, que poucas empresas sabem só a necessidade de capital de giro. É verdade. E aí, ok, né, vamos crescer, sim. É só olhar o reflexo, né, de que a gente está passando, assim. Muitas empresas cresceram muito em faturamento, mas a que custo, né, porque material aumentou, eu não necessariamente repassei, aumentei estoque de uma forma e não necessariamente, talvez, em alguns casos, não seja uma boa escolha, né? Sim. Uhum. Até eu ia comentar isso agora. Eu aprendi, né, nos últimos anos aí, trabalhando com o ScorePlan e tendo contato com vocês, consultores, né, que são especialistas mais nessa parte de gestão e conceitual, e a gente entra mais com tecnologia e plataforma, mas as duas coisas acabam se conectando, então eu vou aprendendo aí junto com vocês. Alguns consultores da área financeira e da parte de orçamento, que até vão fazer webinars também, eu perguntei para eles, tá, o planejamento estratégico, a gestão do planejamento financeiro, ela vem antes do planejamento estratégico ou vem depois, né? O que se alinha ao quê? E aí eles me falaram, não, o planejamento financeiro que tem que se adequar ao planejamento estratégico. Então, é por isso que acontece esse tipo de coisa, né? No planejamento estratégico, na definição da estratégia, precisa ter essa orientação que a Sônia comentou de, tá, queremos crescer, mas queremos crescer a que custo, né? Mas devemos? Mas devemos, por isso, exatamente. Queremos. E por isso que eu falava antes, né, de ter esse pequeno comitê do planejamento e poder fazer uns DRS projetados. Se a gente vender tanto, se a gente produzir tanto, qual vai ser o resultado? Não, a gente precisa vender mais. Ou a gente não vai poder, se eu investir nesse equipamento. Neste momento, tem que fazer esses exercícios durante as o planejamento. Perguntas, né? As perguntas. Sim. Deixa eu ver o que mais teve de perguntas aqui. Tinha umas mais no começo. Quanto tempo vocês consideram razoável, em média, para a estruturação do planejamento estratégico e com qual frequência deveriam ocorrer encontros, né? Durante a estruturação e depois durante o desenvolvimento das ações, né? No caso, na execução de fato.
Eu acho que depende muito da disponibilidade da empresa. Eu acho que talvez se conseguir fazer encontros a cada 15 dias, esses workshops para construção, é bem bom, porque dá tempo de dar uma reflexão, e um E não mês eu acho morre. muito longo, né? Um mês morre. Eu acho que talvez em 2, 3 meses se consiga construir tudo, para Isso, tá bem. começar a executar no ano seguinte, né? Sim. Concordo. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante também, ela é um pouquinho mais específica, mas eu acho que é válido trazer aqui para discussão. Na visão de vocês, quais as perspectivas de implantação do planejamento estratégico em empresas de saúde e educação, tendo em vista os desafios a serem enfrentados no pós-pandemia? É imprescindível. E não, além do pós-pandemia, né, e falar de educação, né, a nossos sistema educacional versus inovação, então é desafiador, né, só que é imprescindível olhar para isso, penso que enfim, muito válido olhar para isso. Em todo o planejamento estratégico, a gente vem discutindo em alguns clientes, enfim, alguns mais fortemente, outros menos, o impacto, né, da pandemia, né, e vários, a gente fala que entre risco e oportunidade depende do olhar, às vezes, né, depende do ângulo. Então, eu entendo que faz muito sentido, né, colocar isso na mesa e estruturar, sim. E levar em conta uma boa análise de riscos, né? Porque acho que é uma das coisas que a pandemia mais nos mostrou, né? Muito. Só tem uma pessoa que sabe a receita, né? Sim. Vamos lá, então. Uma dica final aí de vocês para planejamento estratégico. Então, quem está aqui hoje provavelmente está em fase de construção do planejamento estratégico para 2022 ou vai fazer, né? Então, que dica vocês teriam aí para essas pessoas? Além de nos contratar e contratar a Escola... Não, tô brincando. Além. Né? Tá no meu planejamento estratégico. Não. Eu entendo, a Berenice comentou antes, assim, e eu entendo que tem que tornar fluido, vivo e consistente. Em que sentido, assim, na minha percepção é muito criativo, né, no levantamento de cenário, fazendo perguntas, falando com pessoas diferentes, buscando outros ângulos de visão, sendo colaborativo na definição, então, ouvir as pessoas do comitê, enfim, essas pessoas chaves que a Berenice bem colocou, e sendo cirúrgico na execução, quer dizer, tem que acompanhar, tem que verificar. Então, é tornar fluido, assim, leve, não ser um TCC, ser algo vivo, ser algo passível e possível de ser desdobrado na organização, até para ter um engajamento e alinhamento de todos. Eu acho que ele tem que ter metas claras, eu acho que ele tem que ser desdobrado, e ele tem que ter um trabalho estruturado. Tá? Eu acho que isso é simples, não adianta ser uma coisa complexa. Hoje em dia acho que a gente não consegue mais ter, acho que tu falaste do TCC, né? Eu falei de algo aqui com excesso de projeto complexo, burocrático, que a gente não consegue nem olhar, né? Então tem que ser algo simples e algo que realmente traduza a realidade e faça com que as pessoas se enxerguem naquilo e enxerguem que faz sentido trabalhar para aquilo, né? Então eu acho que hoje em dia tem que ser simples mesmo. Simples nem sempre é fácil, imagina se for não, complicado, é mais difícil, né? Então... eu já tive numa organização que tinha, assim, vários projetos, esses projetos desdobravam em mais subprojetos, e a coisa ficava numa capilaridade enorme, e aí as coisas começavam a se repetir. Às vezes tu tinha na produção um projeto parecido com o do RH, porque tinha a ver com desenvolvimento das pessoas. Meu Deus, era muito difícil de controlar isso. Eu gosto muito de pensar que eu sou um líder operacional de uma área X que comecei agora. É como se eu chegasse na empresa e sabe aquele mapa de parque de diversão, enfim, um mapa, né? Você está aqui. Opa, ok, né? Então eu tenho que ser simples, né? Nesse sentido de eu lá, que recém entrei, saber meu papel e para onde está indo. Né? Sim, é básico, e às vezes as empresas não têm o básico e tem algo mais avançado, né? Querem dar o passo maior do que a perna.
A gente, né, gente? Ser humano, exatamente. fazer isso. Exatamente. A vida pessoal reflete o que acontece na empresa e É só a gente vice-versa. fazer a reflexão aí. Sim. Bom, gurias, a gente foi super pontual aqui, né? A gente tinha estabelecido de 45 minutos a uma hora para esse bate-papo, até porque também, final de dia, né? A gente havia conversado muito sobre fazer um evento leve, né? Porque a gente sabe que o pessoal, esse horário já está mais cansado, né? Já passou o dia todo, principalmente agora em reunião online, na frente do computador. Então, a gente quis trazer esse evento um pouco mais dinâmico para vocês. Acredito aí que tenhamos cumprido o nosso objetivo, pelo menos eu acredito que sim, né? Então, depois, se quiserem nos posicionar por e-mail ou também aqui pelo chat, fiquem à vontade. Quero agradecer, então, a participação de todos, agradecer em especial a parceria, a participação da Berenice e da Sônia, que tiraram aí mais de uma hora, porque elas, né, estudaram todo o material, fizeram reuniões de alinhamento comigo antes, né? Então, agradecer por esse tempo disponibilizado para compartilhar conhecimento com a gente, né, que está aqui ouvindo elas, e parabenizar também pelo conteúdo aí, que foi excelente. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu, pessoal? Obrigada mesmo, assim, foi um prazer conhecer a Berenice também, né, não conhecia, foi muito leve. Da mesma forma, Sônia. Marcaremos outros bate-papos, né, então, uns cafés aí na Serra. Pode vir. Então, muitíssimo obrigada, né, no meio da agenda atribulada, o pessoal poder estar aqui nos ouvir, então, estamos à disposição, estou à disposição para o que precisarem. Obrigada, gente. Da mesma forma, obrigada, pessoal.